estar com vocês. O chá está tão bem organizado, está tão bonito, né? E eu estava conversando com as organizadoras, eles devem ter dado assim, tido muito trabalho, né? Porque está bem bonito, bem organizado. Nós vamos falar sobre perdidos e achados. Confesso para vocês que quando eu escutei esse tema, eu me reportei ao tempo da APEC, que a gente tinha uma lição que, quando eu era capelã do Agnes, a gente dava muito, que era essa lição, Perdidos e Achados. Era um livrão assim, né? Quem já estudou na APEC sabe disso. Aí, quando eu escutei o tema, eu só me lembrei, né, dessas lições que a gente dava lá no Agnes, né, de Perdidos e Achados. O nosso texto base é Lucas 15, né? Eu coloquei o texto, porque eu não sabia se todo mundo ia estar com Bíblia. Tu pode passar? Obrigada. Então, Lucas 15, do 1 ao 10, não é o texto que nós vamos ler, não é nesse momento. Diz assim o evangelista Lucas: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acenda a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra, que é viva e fala aos nossos corações. Continua, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos convencendo, ó Deus, do pecado, nos convencendo, ó Deus, das coisas que tu queres para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto, a gente vai começar a pensar um pouco, antes de pensar nas parábolas propriamente ditas, e no comportamento dos grupos, não é? Então, o versículo 1, não é? A gente vai ver o versículo 2, que diz assim: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Você passa, por favor. Pronto. Certo? Então, daí, a gente vai primeiro pensar um pouco sobre esses dois versículos. Certo? Aí nós temos dois grupos específicos: fariseus e publicanos, junto com pecadores e escribas. Então a gente vai juntar aqui os publicanos e os pecadores e os fariseus, certo? E os escribas, certo? São dois grupos. E eles começaram a escutar uma parábola, uma história. Mas essa história só veio a partir do comportamento deles. Porque os pecadores e publicanos
se aproximaram para escutar o que Jesus tinha a dizer, enquanto os fariseus e escribas estavam murmurando. E Jesus passou a ensinar por parábolas. O que é parábola? Parábola, na realidade, é a palavra parabolê, não é? Que é uma de origem grega, e quer dizer uma história que é contada para se comparar, não é, a uma outra história. Aí, nesse caso, é uma história que foi contada para comparar com a realidade, para comparar com o comportamento daqueles escribas e fariseus frente aos publicanos, né, e pecadores. Então, Jesus contou essa parábola. Pode passar. E a gente começa a pensar. Jesus olhou para os dois grupos e um grupo queria se aproximar de Jesus, enquanto o outro murmurava. Nós já tivemos em um desses lados, né? Nós já fomos pecadores ali, né? E criticando e querendo ficar distante, mas depois chegando, não é, até o Senhor através do próprio Senhor que nos conduz, né, a esse caminho. Enquanto, não é, hoje estamos no outro lado, né, de estudiosos da Bíblia, de servos de Deus, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, e talvez se chegássemos aqui, não é, e o grupo de mulheres tivesse organizado um chá para um grupo diferente daqueles que nós temos na igreja, e quando nós chegássemos à igreja, nos deparássemos, não é, com um grupo diferente de pessoas que nós achamos que não mereciam estar na igreja ou no templo, talvez a gente fosse mais ou menos, não é, como esses personagens, não é, que estão aí, né, um grupo daqueles que se apossaram, né, da lei, do conhecimento, né, os escribas, né, de tudo, com um grupo daqueles que estavam buscando a Jesus, queriam escutar a Jesus, porque na realidade eram publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, como Zaqueu, né? Que a gente conhece tão bem a história. Então, os publicanos, eles eram cobradores de impostos, trabalhavam para o governo romano, então eram inimigos, né, assim, entre aspas, do Senhor, né? Então, eram inimigos da lei, eram inimigos daqueles que eram religiosos da época. E os pecadores, não preciso comentar, que eram aqueles que tinham uma vida diferente, não é? E que estavam ali querendo escutar o que é que Jesus tinha para dizer. E o interessante saber que existem 3 parábolas nesse capítulo, todas 3 tratam do mesmo assunto, e anteriormente, Lucas, ele escreve sobre o sal da terra. No versículo anterior, no 34, 14, 34, ele diz assim, ó: bom é o sal, mas se ele perder o sabor, para nada mais serve. Então, anteriormente, Lucas fala sobre o sal, sobre o que nós somos, sal da terra e luz do mundo. E aqui, os fariseus e os escribas, eles começam a criticar. E Jesus vai e conta a parábola. Então, ele conta uma primeira parábola. Ele fala de um rapaz, de um pastor, pode passar, de um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele tinha 100 ovelhas. E, de repente, ele se vê sem uma das ovelhas. Então, ele deixa as 99 no campo e vai em busca da ovelha perdida. Se a gente parar para pensar direitinho, a gente pode até dizer assim: será que foi uma ação correta? Você só perdeu uma. Será que ao sair para buscar essa única ovelha, você não vai perder as 99 que estão lá no campo? Não é? A gente pode até pensar em fazer essa pergunta. Mas na realidade, Jesus quis mostrar o como Deus ama e
como Deus ama ao pecador que está perdido. A gente só procura uma coisa que a gente dá valor, não é verdade? A gente, no dia a dia, quando a gente perde alguma coisa que não tem valor, vou dar um exemplo prático. Meu menino perdeu a carteira, mas até agora ele não achou a carteira, mas também ele nem procurou. Aí eu estava meditando sobre isso. Eu disse, engraçado, José, ele nem quer saber da carteira. A carteira está com dinheiro, viu? Não está sem dinheiro não, está com dinheiro. Ele nem quer saber onde é que está a carteira, ele nem se movimentou para achar a carteira. Né? Aí eu percebi que ele não valoriza ainda a carteira, aquele objeto carteira, e nem tem ainda a noção do valor do dinheiro. Embora ele tenha 10 anos, mas ele é um menino que nem dá valor ao dinheiro assim, exacerbadamente, e nem se ligou na carteira. Na realidade, a gente só procura aquilo que a gente acha que é importante. Não é verdade? E Jesus mostrou isso. O pastor, ele perdeu apenas uma ovelha, ele deixou as 99 no campo e foi em busca de uma ovelha. E quando a achou, ele colocou nos ombros e saiu com júbilo, saiu feliz, saiu alegre. É muito interessante quando no texto, lá no versículo 5 do capítulo 15, ele diz assim: achando-a, a põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convida amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então vejam como que Jesus quis mostrar, né, para aqueles fariseus e escribas, que Deus amava aqueles que estavam ali, que se aproximaram para ouvir, e que, por conta disso, os escribas e fariseus começaram a murmurar. Não é? Que lindo a gente saber esse amor que Deus teve por nós, a ponto de mandar Jesus vir nos buscar. Porque se a gente pensa, não é, às vezes, de forma errônea, que nós fomos até Cristo, que nós nos convertemos, que nós chegamos até Deus e aceitamos segui-lo, nós estamos equivocados. Porque Ele chegou até nós, Ele nos buscou, Ele nos trouxe até aqui. Então, partiu dele, o amor partiu do Senhor por nós. E é por isso que nós somos gratos, porque não cabe a nenhum de nós que estamos aqui esta tarde o privilégio, ou seja lá, você foi certo, ou o elogio, porque você está aqui. Não cabe a nenhum de nós. A nós cabe apenas um momento de gratidão por Ele ter nos trazido até aqui, não é? É tão bonito, é tão bom a gente saber que o Senhor nos amou de tal maneira que nos trouxe, que nos escolheu, que nos achou, não é? Que nos achou. Então aqui ele diz, não é? O homem deixou lá as 99 ovelhas e foi buscar apenas uma. As 99 não estavam precisando de ajuda. As 99 estavam seguras. Quem não estava segura foi a uma que se perdeu. E ele continua contando uma segunda parábola, falando de uma moeda perdida. Não é? Para a gente que é mulher, não é, perder dinheiro não é bom não, né? Né? A gente gosta, né, de gastar. Meu marido diz que eu gasto, que eu adoro gastar dinheiro, mas eu disse, olha, eu gasto com vocês, não gasto comigo, né? Então assim, essa mulher perdeu uma dracma, né? Perdeu uma moeda. A dracma, né, era uma moeda grega e que valia um dia de trabalho.
Na realidade, a dracma era uma moeda que ela valia um dia de trabalho. Ela podia ser comparada ao denário. O denário era o dinheiro romano, certo? Mas também equivalia a um dia de trabalho. Já pensaram? Um dia de trabalho, dependendo do profissional, né, varia, não é? Tem trabalhadores que podem ganhar R$ 60 por dia, outros R$ 100 por dia, outros um pouco mais, mas um dia de trabalho. E ela perdeu aquela moeda. E Jesus pega e diz assim, ó, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma só, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Então Jesus continua agora contando essa outra história, né? Então você vai lá, pode ser a hora que for, acende lá a lâmpada, a candeia, vai varrer aquele piso de barro, né, que era da época, até achar. E quando acha, você vai ficar feliz e vai comemorar, porque você achou. Então vocês percebam que ele começa com 100, deixa 99 e perdeu-se uma. Ele continua com 10, deixa 9, perde uma. E do mesmo jeito, com a mesma vontade, o mesmo desejo, ela vai lá e acha. E ela vai e diz, e achando-a convoca amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a gente vê isso em vários momentos, não é? Da palavra de Deus, dos evangelhos, não é? Quando Zaqueu estava perdido, que Jesus o encontrou. Zaqueu pensava que era ele que estava encontrando com Jesus. Mas quando Jesus passa pela rua, diz, Zaqueu, desce, porque eu vou ficar na tua casa. Então, ele encontrou Zaqueu. A mulher estava ali, né? E Jesus pede água, e ela acha estranho, e dá água a Jesus, e ela é achada por Jesus, porque Jesus disse, se soubesses quem fala contigo, tu me pedirias a água da vida e eu a te daria. Não é verdade? Então, o Senhor, Ele quis mostrar o quanto nós somos importantes. Aí, na sequência, Ele traz outra parábola, que é a do filho pródigo, não é tão conhecida por nós, né? E, no final, quando a gente vai dar aquele super valor ao filho pródigo, e a gente sempre esquece a segunda parte da história, que é a parte do irmão, que o irmão diz, o Senhor nunca matou um cabrito para eu comemorar com meus amigos. E o pai vai lá e responde, esse teu irmão era perdido e foi achado. Ele estava perdido, né? E foi achado, ele voltou. Por isso que nós devemos sim dar uma festa. E essas 3 parábolas, e esse capítulo 15, é uma parte, né, da palavra do Senhor, que nos diz o quanto nós somos importantes para Deus. Você estava perdido e você foi achado pelo Senhor. O Senhor trouxe você para cá, para Maranguape 1, para essa tarde, para estar aqui louvando, conversando, se alegrando. E aqui, na verdade, é uma comemoração, né? Um chá de mulheres é uma comemoração. Você está comemorando, porque um dia você estava perdida e o Senhor trouxe você. Então, é mais do que motivo de comemoração para todos nós sabermos, termos a certeza que foi o Senhor quem nos trouxe. Que presente, que privilégio saber que o Deus, Criador do universo, de todas as coisas, Ele nos trouxe até aqui. Ele nos escolheu, Ele nos perdoou. Fomos sim, né, do outro lado, né, pecadores ali, como os publicanos. Estamos hoje no outro lado,
mas que o nosso olhar para as pessoas seja diferente, seja esse mesmo olhar que Jesus teve, não é? E o último slide fala um versículo que eu acho muito bonito, né? Porque o Filho do Homem veio buscar aquele que se havia perdido. Então, o Filho do Homem veio buscar a todos aqueles, não é? Então, a gente não sabe quem são os escolhidos do Senhor. A nossa função é orar, é falar e também se alegrar quando cada um recebe a Cristo em sua vida. Seja aqui em Maranguape 1, em Maranguape 2, seja lá no bairro da Madalena, onde for, né? Essa é a nossa missão hoje, falar do amor de Deus. Hoje nós estamos aqui comemorando, estamos nos alegrando, não é? Porque fomos resgatados pelo Senhor, fomos encontrados pelo Senhor, né? Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê um coração grato, sempre grato. Nunca pense que você é mais espiritual, é mais importante, é aquele que vai fazer a mudança em tudo, porque quem faz isso é o Senhor. Nós somos somente vasos e vasos de barro, né? Que Ele nos abençoe, nos dê uma continuidade de tarde na sua presença.